Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Um auditório, algures na Europa, 1933. A sala está inundada de gente. As paredes vibram com energia patriótica e as bocas cospem gritos de ordem. De entre a multidão ao rubro, um homem emerge. Muito direito, de peito para fora, braços abertos e sobrancelhas cerradas. A multidão aplaude. O homem acena com indicadores esticados como armas de fogo disparando para o ar. Atento, um dos observadores consegue ver, à distância, o cabelo cuidadosamente penteado para o lado e um pequeno bigode negro debaixo do nariz do orador. O homem inicia um discurso, desenhando com os braços uma coreografia atlética e apaixonada. Por entre a plateia começam a surgir os seus maiores aliados. Todos usam camisas da mesma cor. Todos usam o cabelo alisado com brilhantina e marcham com disciplina militar. Todos transportam braçadeiras com cores garridas e ao centro, sobre um fundo branco, um símbolo com dois traços cruzados, um sobre o outro. A cruz de Cristo. E o mesmo observador atento, que reparou no bigode do líder, olha em volta para o salão principal do Teatro São Carlos, em Lisboa, e para aquele mar de camisas azuis que vibram a cada sílaba do seu líder. E pergunta-se: como é que chegamos aqui? Esta é a história do integralismo lusitano. Olá a todos! Neste episódio trazemos a complexa história do integralismo lusitano. Uma doutrina política que desafia todas as tentativas de a resumir numa só frase. No fundo, o integralismo não era uma coisa só. Era um encontro de ideologias dispersas, inspiradas em vários movimentos e ainda mais protagonistas. Tudo isto, ainda por cima, com o caos da Primeira República Portuguesa como pano de fundo. Por isso, esta será uma história com várias histórias. Vamos conhecer monárquicos convictos, revolucionários antirrepublicanos, corporativistas católicos e nacional-sindicalistas. Vamos visitar figuras como António Sardinha, poeta católico e ex-republicano convertido à monarquia, Paiva Couceiro, soldado idealista e eterno romântico monárquico, e até Rolão Preto, que iria desde o nacional-sindicalismo inspirado em Mussolini às listas eleitorais de Humberto Delgado. Todas estas pessoas são fios que se cruzam na vasta rede a que chamamos integralismo lusitano. A sua história começa no início do século XX. Numa altura em que a República chegou a Portugal tão depressa como uma bala. Em 1908, o rei Dom Carlos foi assassinado e a 5 de outubro de 1910, o seu filho mais novo, Dom Manuel II, foi deposto. De um momento para o outro, o país foi arrastado da monarquia para um regime republicano. No entanto, esta mudança drástica não foi bem recebida por todos. Os partidários da monarquia eram muitos, recusaram baixar os braços e lentamente reorganizaram-se para corrigir a direção da história e fazer face ao novo regime. A resistência à República foi nascendo aos poucos aqui e ali. Na Universidade de Coimbra, com organizações de alunos católicos e monárquicos, numa revista chamada Alma Portuguesa, criada por monárquicos portugueses exilados na Bélgica, e desta vez, já em Portugal, na revista A Nação Portuguesa. Um dos seus fundadores foi António Sardinha, candidato ao concurso de nome mais português de sempre.
Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Sardinha fora um ardente opositor da monarquia até ter apanhado um susto com a chegada da Primeira República. Em 1913, declarou: "Eu abençoo esta República trágico-cómica que me vacinou a tempo pela lição da experiência que livrou a minha existência de um desvio fatal." Tal como muitos outros jovens da altura, Sardinha estava assustado com o caótico regime parlamentarista e a sucessão constante de governos e presidentes. Foi também por esta altura que os antirrepublicanos encontraram inspiração estrangeira. Na obra Os Meus Cadernos, o padre Amadeu de Vasconcelos, um português radicado em Paris, baseou-se na L'Action Française de Charles Maurras e, em especial, no seu nacionalismo integral. Tratava-se de um movimento nacionalista, antissemita, no caso francês, e antiparlamentar, ou seja, o oposto do pluralismo da República. E por isso inspirou muitos monárquicos portugueses a pensar da mesma maneira. A sonhar, também eles, com um nacionalismo integral. E tudo somado, pode parecer que os integralistas eram, no fundo, monárquicos contra a República. Mas seria só isso? Aqui chegamos à primeira dificuldade da nossa história. Como definir o integralismo lusitano? E vou pedir a vossa atenção porque é uma história relativamente complexa de explicar. Na prática, era a ideologia de um grupo de jovens, e de alguns não tão jovens, que tinham em comum serem conservadores, monárquicos e católicos, e para quem a Primeira República e o parlamentarismo eram um pesadelo de desunião. Mas não queriam apenas trocar um regime por outro. Tinham crenças mais profundas. Acreditavam na necessidade de uma instituição imbuída do eterno espírito da nação portuguesa, longe dos interesses partidários. E para eles, isso era a monarquia. Alguns iam ao ponto de querer uma monarquia antiparlamentar, corporativista e descentralizada que acabasse com o capitalismo desenfreado e que representasse junto do poder os interesses das classes profissionais. O voto existiria, mas apenas a nível local. Nada de fantasias de eleições nacionais. E o poder político da monarquia seria incontestável por emanar naturalmente do soberano, isto é, da personificação da nação. Mas o que torna tudo isto mais difícil é que esta lista de convicções trazia alguns paradoxos. Os integralistas eram defensores da monarquia, ainda que inimigos de muitos monárquicos, e já entenderemos porquê. Eram contra a República, ainda que muitos tivessem sido republicanos. Eram corporativistas, ainda que detestassem os socialistas marxistas. E eram profundamente nacionalistas, ainda que as suas grandes referências fossem francesas ou alemãs. Em suma, acreditavam que havia um espírito orgânico da nação que se materializava numa instituição forte e una, indivisível, e por isso eram nacionalistas, monárquicos e antiparlamentares. Queriam correr com o Parlamento e trazer de volta o rei. Este era o seu plano, só faltava o mais difícil: pô-lo em prática. O ano de 1914 ofereceu aos integralistas a sua primeira oportunidade para moldar o futuro do país, mas também a sua primeira cisão, e como veremos, primeira de muitas. Tudo por causa da Primeira Guerra Mundial e da discussão sobre que lado Portugal deveria escolher no conflito. Havia duas opções: ou a Tríplice Entente de França, Rússia e Inglaterra, ou o contingente germano-austríaco. A decisão parecia estar tomada à partida. O governo português de Bernardino Machado era partidário do lado franco-britânico, não fosse a Grã-Bretanha a mais antiga aliada dos portugueses. No entanto, os integralistas não simpatizavam nada com os britânicos. O ultimato inglês de 1890, em resposta aos planos portugueses de unir o território de Angola e Moçambique, e a rápida capitulação do rei Dom Carlos deixaram um gosto amargo na boca de muitos monárquicos. Além disso, os integralistas não eram apenas anti-britânicos, eram pró
germânicos. O império liderado pelo Kaiser Guilherme II da Alemanha era o modelo ideal dos integralistas. Uma monarquia forte, disciplinada, onde o soberano chamava a si a maioria dos poderes. Aquele sim era um Estado que se prezava. Por isso, em 1915, alguns integralistas participaram na rebelião militar conhecida por Movimento das Espadas. Perante o risco de virem a lutar numa guerra mundial pelo lado franco-britânico e acusando os malditos políticos republicanos de se intrometerem em decisões militares, vários oficiais decidiram entregar as suas espadas ao Presidente da República, Manuel de Arriaga, em forma de protesto. Um deles foi Machado Santos, o líder das forças republicanas durante o 5 de outubro, considerado por muitos o pai da República. O governo de então, chefiado por Vítor Hugo de Azevedo Coutinho, apelidado de Os Miseráveis de Vítor Hugo, acabou por cair por este motivo. Só mais um na longa lista de governos republicanos falhados. Os integralistas podiam celebrar. A sua primeira intromissão nos destinos da pátria tinha sido bem-sucedida. Mas há pouco falámos de uma primeira cisão. Os integralistas tinham um problema. Como bons monárquicos, deviam respeitar a opinião do rei deposto, Dom Manuel II. O problema é que o soberano português exilado em Inglaterra não podia discordar mais dos integralistas. Também queria que Portugal combatesse com a Grã-Bretanha e contra a Alemanha. Um grande contingente nacionalista e monárquico escolheu colocar o amor à pátria acima do amor ao rei, ignorar o seu soberano e definir-se anti-britânico. Mas a contradição entre ser-se integralista e ir contra a vontade real era demasiado grande para ser ignorada. Em 1916, os integralistas criaram a Junta Central do Integralismo, cujo manifesto tentava pôr termo à discussão sobre de que lado da guerra deveriam estar, de uma forma talvez imprevisível. Numa frase, punham de lado o ódio aos ingleses, faziam vénia à vontade de Dom Manuel e, tal como ele, davam o seu apoio ao eixo franco-britânico. A certa altura, o manifesto dizia o seguinte: Dom Manuel II, que é hoje, na tumultuosa vida contemporânea, como que a projeção da alma histórica da raça, vela pelos nossos destinos coletivos. Confiamos nele, portanto. Temos apenas que aplaudi-lo. Nós, respeitadores da hierarquia social, em cujo alto vértice ele se encontra pela graça de Deus. É necessário ser-se conscientemente monárquico e não apenas por um cego impulso, aliás, tão natural e explicável anti-republicano. E o princípio basilar da monarquia, da verdadeira monarquia tal como deve ser compreendida, é o respeito dogmático em matéria de diplomacia e negócios externos à vontade infalível do soberano. O integralismo lusitano, por tudo quanto fica exposto, fiel aos seus princípios de disciplina política e absoluto respeito pela suprema dignidade da função régia, sem o qual não há vida social possível, nem ordem pública que dure, resolve acatar inteiramente as instruções do mais alto representante da nação. Ainda assim, quando Portugal decidiu entrar oficialmente no conflito em dezembro de 1916, alguns integralistas tentaram, sem sucesso, organizar um levantamento militar. Independentemente das vontades soberanas, juntas e manifestos comuns, esta seria sempre a grande dificuldade do integralismo lusitano. Colocar todos os seus membros a acreditar na mesma coisa, pelo menos o tempo suficiente para a colocar em prática. Os integralistas sabiam que a união era importante. Era preciso que se juntassem para que o movimento fosse algures. Mas bem melhor que a Junta Central do Integralismo Lusitano é a Junta Central do Patreon da Broá, onde o espírito orgânico da nação se materializa em conteúdos exclusivos de alta qualidade. Por isso, se quiserem ter acesso a estes conteúdos e contactar diretamente com as nossas equipas, pois juntem-se à junta em patreon.com/broapodcast.
Em 1917 chegou uma mudança. Depois de inúmeras convulsões internas, tomava poder uma junta militar chefiada por Sidónio Pais. Assim que chegou ao poder, como Presidente da República, Sidónio estabeleceu uma ditadura militar para a qual acabou por convidar vários elementos monárquicos. Os integralistas ficaram com os olhos a brilhar. António Sardinha foi eleito para a Assembleia pela lista monárquica. Mas assim que sugeriu a Sidónio seguir num claro sentido monárquico, o novo presidente virou-lhe as costas e preferiu uma república presidencialista em vez de entregar o poder de bandeja a Dom Manuel II ou qualquer outro herdeiro da coroa. Mais uma vez, os integralistas viram a república tremer, mas não cair. No entanto, o integralismo chegara às mais altas esferas do regime que queria destruir. Dentro da facção monárquica, os integralistas tentaram por tudo influenciar o futuro da política nacional, especialmente através do poder legislativo. Em 1918, tornou-se claro que Sidónio Pais queria substituir a Constituição. Algumas figuras próximas do integralismo, como Azevedo Neves e Martinho Nobre de Melo, conseguiram deixar a sua marca, especialmente quanto a uma das grandes causas integralistas, o corporativismo. A nova Constituição previa a criação de 2 câmaras na Assembleia, uma eleita por sufrágio direto, outra constituída por representantes dos interesses das classes sociais, em bom estilo corporativista. É fácil imaginar os integralistas como desejando que tudo se centralizasse na figura do rei. No entanto, o corporativismo previa a criação de corporativas de profissionais, cada uma representando as suas vontades e interesses. Uma espécie de sindicatos com inspiração nas guildas e confrarias medievais. Os profissionais de cada área não precisavam nem do governo, nem do parlamento como intermediários e podiam muito bem gerir as suas atividades e até entreajudas entre os trabalhadores. O rei representa a nação, as corporativas, o povo e as classes profissionais. Mas sem qualquer aviso, tudo tomou um rumo diferente. No dia 14 de dezembro de 1918, Sidónio Pais foi assassinado a tiro na estação do Rossio por um ex-militar republicano. O rescaldo foi conturbado. O regime manteve-se de pé, debilitado, com várias juntas militares a administrar o país de norte a sul. Precisamente no norte, na cidade do Porto, e devido ao apoio que Sidónio Pais tinha dado a vários contingentes monárquicos, surgia uma nova oportunidade para os integralistas. Foi neste contexto que surgiu o QGM, o Quartel-General Monárquico, instalado no Hotel Universal do Porto, que designou uma junta monárquica, com o nome adorável de Juntinha, com o objetivo de preparar o golpe para, de uma vez por todas, restaurar a monarquia. Contudo, o movimento estava dividido, como sempre. Uma das fações queria avançar de imediato, considerando que o regime republicano estava frágil e que era o momento de desferir o golpe de misericórdia. Já a outra, em que se inseriam os integralistas, queria mais tempo para preparar um golpe com mais garantias de sucesso e longevidade. Não havia também acordo em relação aos objetivos do golpe em si. Os integralistas queriam no poder uma monarquia absoluta, à maneira miguelista. Outros pretendiam apenas o regresso à monarquia constitucional, a restauração do anterior reinado de Dom Manuel II. Os monárquicos não se entendiam com os integralistas e os integralistas não se entendiam uns com os outros. No final do dia, ganhou a facção mais moderada, liderada por Paiva Coceiro, que se encarregou da chefia militar do golpe. Paiva Coceiro é um personagem que definitivamente merece um episódio próprio porque é uma figura completamente paralela à história portuguesa, vive num eixo muito próprio. Mas o próprio Paiva Coceiro divergia de outros dentro do movimento. Não queria instalar uma monarquia da noite para o dia, mas queria outra coisa, queria submeter a matéria oficialmente a votos, pedindo à população portuguesa que decidisse se queria uma monarquia ou uma república.
ia começar o golpe em que ninguém se entendia. Porto, 19 de janeiro de 1919. O veterano monárquico Paiva Coceiro dá sinal às suas tropas. Tem o apoio do rei no exílio. Começa o avanço sobre Porto e Lisboa. No Porto, o povo delira. Bandeiras azuis e brancas enfeitam as janelas da cidade invicta. É proclamada a monarquia. Paiva Coceiro é vitorioso. Mas só no norte. No sul não é assim, nem no centro. De Aveiro para baixo, há apenas um enclave onde a monarquia é proclamada. Não é nem numa vila, nem aldeia, nem cidade, mas Monsanto, em Lisboa. Ali, a sós, rodeadas de inimigos, lutam as forças do monárquico Aires de Ornelas, antigo governador-geral de Moçambique e ex-ministro da Marinha e do Ultramar. As forças de Ornelas, cerca de 2.000 homens, refugiaram-se no Forte de Monsanto de 22 a 24 de janeiro. Altura em que foram cercados, tendo alguns integralistas como Paquito Rebelo e Hipólito Raposo, duas figuras importantes do movimento, ficado gravemente feridos no conflito. A eles juntaram-se outros 328 feridos e 39 mortos. A monarquia do Norte rapidamente se tornou na derrota de Monsanto. No dia 10 de fevereiro, em Lisboa, deu-se uma manifestação com grande adesão popular a favor do governo republicano. 3 dias depois, caiu por completo a monarquia do Norte, também conhecida como Reino da Traulitânia de Traulitada ou Pancada. Júlio Dantas, o famoso Dantas do Manifesto Anti-Dantas de Almada Negreiros, viria a dizer: se a data de 5 de outubro é a data da República proclamada, a data de 13 de fevereiro é a da República imortal. E de norte a sul, os integralistas puxavam os cabelos. Tão perto e, no entanto, tão longe de cumprir o seu sonho. E o que aconteceu aos sublevados, tanto os do norte como os sobreviventes de Monsanto? Foram presos, julgados e condenados. Paiva Coceiro exilou-se em Espanha, de onde só regressaria quase 20 anos depois. Também António Sardinha, uma das figuras mais importantes do movimento integralista, exilou-se em Espanha. O sentimento geral entre os integralistas era de traição. Tal como tinham previsto, o golpe feito pelos monárquicos mais próximos de Dom Manuel II tinha sido precipitado e as preocupações integralistas não tinham sido ouvidas. Por isso, a paciência dos integralistas chegou ao fim. Traídos pelo rei deposto, ignorados pelos outros monárquicos e sempre colocados à margem, mesmo estando dispostos a morrer pela nação, os integralistas decidiram vingar-se com uma mudança drástica na liderança espiritual do movimento. Mais precisamente, deixaram por completo de obedecer a Dom Manuel II, o mais alto representante da nação, do Manifesto Integralista, que já os tinha falhado por 2 vezes. Em vez disso, passaram a ser partidários de Dom Duarte de Bragança, descendente direto de Dom Miguel I, o rei que, segundo os integralistas, melhor praticara a monarquia. A sua fidelidade era com a ideia em si, não com o homem que se sentava no trono. Como explicou o integralista Hipólito Raposo, não professamos a legitimidade da pessoa do rei, proclamamos a legitimidade do interesse nacional. Numa palavra, somos nacionalistas antes de sermos monárquicos e somos monárquicos porque só pela monarquia podemos servir a nação. Ou seja, apesar de alguma incongruência, os princípios estavam lá. Com todos os seus defeitos, os integralistas queriam genuinamente o que achavam melhor para o país. Portugal estava em primeiro lugar e eram até capazes de se afastar do rei deposto, cujo pai morrera em pleno terreiro do Paço. O seu objetivo era servir a nação e isso fazia-se por via da monarquia. Mas, e o rei?
Isso resolvia-se depois. De repente, na mitologia integralista, a nação passou a estar acima da monarquia. Do povo português emanava uma espécie de nacionalismo esotérico, tão intenso como vago. No jornal A Monarquia, publicaram-se em 1921 umas instruções de organização do integralismo lusitano, que se referiam ao mesmo como a expressão perfeita das aspirações nacionais. Ou seja, como um movimento quase orgânico, grassroots, e como sendo nacionalista por princípio, sindicalista, corporativista por meio, monárquico por conclusão. E acrescentou o autor: não é um novo partido que se prepara para assumir o poder. Pelo contrário, é corrente de opinião que procura libertar a nação das clientelas partidárias, entregando a defesa de diversos interesses aos seus órgãos próprios. Ou seja, os integralistas viam-se como representantes da vontade popular, fartos da partidocracia republicana, intérpretes de um espírito nacional, sindicalistas por organização e monárquicos como soma de tudo isto. Espalharam-se então pelo país várias juntas provinciais e municipais, bem como diversos núcleos. Surgiram também sindicatos integralistas em Lisboa. Tudo para ficar mais próximo do povo que transpirava patriotismo. O regresso ao país de António Sardinha, ainda em 1921, prometeu esforços redobrados e um futuro risonho para os integralistas. Mas, na verdade, o fim estava próximo. A primeira demonstração de instabilidade veio com as eleições gerais de 1921. Apesar de desprezarem as instituições republicanas, os integralistas dividiram-se em duas estratégias distintas. Uns recusaram candidatar-se e lutaram por boicotar as eleições. Outros apresentaram-se como candidatos não políticos, tentando transmitir uma ideia antissistema. A noite eleitoral foi desastrosa. Votos contados, os integralistas tiveram um péssimo resultado, descobrindo assim, dolorosamente, que se por um lado eram os grandes representantes do povo, o povo nem sequer sabia quem eles eram. Mas o pior estava para vir. Os monárquicos ainda fiéis a Dom Manuel II criaram um movimento chamado Ação Tradicionalista Portuguesa, sedimentando a sua influência nacional. Além disso, os dois potenciais soberanos, Dom Manuel II e Dom Duarte de Bragança, que a maioria dos integralistas apoiava, assinaram um acordo absolutamente mortal para os sonhos integralistas. Garantia a primazia de Dom Manuel face a Dom Duarte na eventualidade da monarquia voltar a Portugal. Mas foram mais longe. Remeteram qualquer restauração da monarquia para a realização de cortes gerais numa data não definida. No fundo, logo se vê. As fações monárquicas começavam a entender-se, mas a restauração da monarquia não era uma possibilidade no futuro imediato. E assim, de um golpe só, os integralistas viram ser postos de lado quer o seu soberano favorito, quer a sua grande ideia unificadora. Resumindo, a prática integralista viu-se relegada para a teoria nas páginas do jornal de António Sardinha, A Nação Portuguesa, à espera de melhores dias. Era preciso encontrar uma tábua de salvação, algo a que se agarrar, agora que a monarquia deixava de ser uma opção. Felizmente, ou talvez não, a história preparava-se para lhes dar um presente envenenado. Corria o ano de 1922. Um pouco por toda a Europa, o fascismo começava a erguer-se em força. Em Itália, Mussolini realizou a Marcha sobre Roma e ascendeu ao poder com o seu Partido Nacional Fascista. Por cá, os integralistas receberam a notícia com otimismo, como se fosse a muito aguardada confirmação da sua ideologia. Numa das manchetes do jornal A Monarquia, no qual tanto se tinha publicado sobre o integralismo, podia ler-se:
Mussolini, em Itália, e Primo de Rivera, em Espanha, são o triunfo estrondoso daquelas verdades e daqueles métodos que, desde 1914, o integralismo lusitano aconselha a todos os bons portugueses. E ainda, possuímos também nós uma doutrina de salvação. E se não houver rei, que haja um ditador, porque será chefe o que primeiro devolver Portugal aos rumos suspensos dos seus destinos eternos. Os integralistas pró-germânicos da Primeira República, colaboradores de Sidónio, derrotados da Revolta do Norte, fragmentários da causa monárquica, derrotados da noite eleitoral, encontravam ainda mais uma casa: o totalitarismo. Foi em 1932 que finalmente se ergueu a figura de Francisco Rolão Preto, um integralista de gema. Rolão Preto era um veterano das primeiras incursões de Paiva Coceiro contra a República e fizera parte da redação da Alma Portuguesa, aquela revista exilada na Bélgica, quando o integralismo ainda era um sonho em formação. Membro da Junta Central do Integralismo desde 1922, tinha abandonado o movimento para colaborar com a ditadura militar de 1926, o regime que finalmente pusera fim à Primeira República. Mas Rolão Preto não ficou por aí. Acabou por fundar o Movimento Nacional Sindicalista, em tudo semelhante ao PNF, Partido Nacional Fascista de Mussolini, com exceção da cor das camisas. Enquanto os italianos tinham as camisas negras, Rolão Preto tinha os camisas azuis. A sua bandeira exibia a Cruz da Ordem de Cristo, rodeada por uma esfera branca, inserida num fundo também ele azul. Uma nova doutrina política pintada com os símbolos e as tonalidades da nostalgia nacional. Mas como diferiam os nacionais sindicalistas de Rolão Preto do fascismo de Mussolini e do nazismo de Hitler? Ou seriam eles farinha do mesmo saco? Nos seus vários comícios, entre eles na sala principal do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, com o seu cabelo puxado para trás e o seu pequeno bigode, Rolão Preto parecia querer ser uma espécie de Hitler lusitano. Mas numa entrevista à United Press em 1933, demarcou-se cautelosamente dele, dizendo: o fascismo, o hitlerismo são totalitários divinizadores do Estado cesarista. Nós outros pretendemos encontrar na tradição cristianíssima do povo português a fórmula que permita harmonizar a soberania indiscutível do interesse nacional e a nossa dignidade de homens livres, de seres vivos espirituais. Ou seja, apesar das camisas temáticas e bigodes à Charlie Chaplin, mantinham-se os contornos messiânicos, supostamente lusitanos e cristãos do integralismo. Quanto ao resto, a história nunca chegou a descobri-lo. O movimento crescia numa altura em que a mão de Salazar já se movia habilmente, e com a Constituição de 1933 e o surgir do Estado Novo, o nacional sindicalismo de Rolão Preto foi proibido e os seus membros perseguidos. Alguns nacionais sindicalistas, bem como alguns antigos integralistas, como João de Amaral, transitaram para a União Nacional de Salazar. Outros, como o próprio Rolão Preto, foram assediados pela PIDE e forçados ao exílio. Era a mais recente derrota do que restava dos integralistas. Mais uma vez, os integralistas encontravam uma casa que parecia ser a sua, mas na qual nunca conseguiram bem habitar. Foi o fim do nacional sindicalismo. Mas não foi o fim de Rolão Preto, que continuou a ser uma pedra no sapato de Salazar das formas mais improváveis. Participou em 1945 no Movimento de União Democrática, o MUD, e mais tarde apoiou Humberto Delgado nas eleições de 1958. Sobreviveu ao líder do Estado Novo e depois do 25 de Abril e até à sua morte em 1977, tornou-se presidente do Diretório e do Congresso do Partido Popular Monárquico, o PPM, de Gonçalo Ribeiro Teles. E o integralismo? Na altura em que Rolão Preto gritava nos seus comícios, já o movimento agonizava.
Primeiro foi a morte de António Sardinha, um dos líderes espirituais do movimento, em 1925. Apenas um ano depois, a ditadura militar e, mais tarde, a direita corporativista católica de Salazar absorveu a esmagadora maioria dos integralistas que abandonavam de vez o sonho de uma monarquia restaurada. Hipólito Raposo, que conhecemos anteriormente no Cerco de Monsanto e a escrever sobre ser nacionalista antes de ser monárquico, ainda tomou as regras do integralismo. Mas a sua morte em 1953 foi o golpe fatal. Os integralistas ressurgiram de vez em quando, poucos e sem grande convicção, definitivamente ultrapassados pela história. Restam-nos agora revistas, resquícios de golpes, camisas azuis e a cruz vermelha e branca da Ordem de Cristo. O integralismo lusitano foi uma das reações do início do século XX ao caos da modernidade e às guerras e bancarrotas do século XIX em Portugal. A uma crise de liderança respondeu-se com uma vontade de ser unido, de ser integral, de encontrar uma âncora em algo eterno no nosso passado. Mas, curiosamente, aqueles que mais queriam integrar eram, na verdade, uma força à parte. Não encaixavam completamente em nenhum grupo ou movimento. Até os seus aliados naturais funcionavam como seus inimigos. Além disso, desintegraram-se em guerras fratricidas. Eram integralistas com os monárquicos, integralistas com os nacionais sindicalistas, integralistas com os salazaristas, só não eram integralistas uns com os outros. Sempre que tentavam entrar na política, eram devorados. Sempre que tentavam unificar-se, acabavam em guerra. A união nunca veio. Veio antes Salazar com a unidade nacional. E dos integralistas sobra apenas um longo currículo de pequenas vitórias e enormes falhanços e a memória de um grupo de homens, quem sabe românticos, quem sabe ingênuos, que tentaram juntar com as mãos os telhaços que a história separou. Obrigado a todos por ficarem connosco mais uma semana para ouvir esta estranha doutrina tão única portuguesa destes homens que percorreram grande parte do século XX constantemente em oposição. 2 notas. Para a semana vamos ter uma temática super interessante, o Freeman's Bureau, basicamente a agência americana responsável pela reintegração dos escravos na sociedade civil após a Guerra Civil. Portanto, um tópico muito único e muito especial. Segunda nota. Para a semana, no sábado, sai o primeiro episódio de Fasci, os homens que marcharam sobre Roma, uma série nova da Broá, onde vamos analisar em 4 episódios em profundidade o surgimento e tomada de poder do fascismo em Itália, começando pela vida de Mussolini, depois analisando as ideologias e doutrinas dos fascistas, a sua organização e, por fim, a marcha sobre Roma. Fasci, os homens que marcharam sobre Roma, vai estar disponível no feed Sapiens, saindo aos sábados intercalado. Um sábado sim, um sábado não, um sábado sim, um sábado não. Estamos muito curiosos para que ouçam e nos digam o que acharam. Até para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.